Deus abençoe muito você. Hoje nós vamos estudar, meditar em Judas, que é a última carta do Novo Testamento. E amanhã já vamos entrar em Apocalipse, tá? Então essa aqui é a última carta. Qual que é o tema de Judas? Escreve aí. Batalhar pela fé. Batalhar pela fé contra os falsos mestres, contra os falsos profetas que se infiltram na igreja. Então esse que é o tema. Pode colocar aí, batalhar pela fé, lutar pela fé. Tá? Esse é o tema de Judas. Lembrando que Judas não é o Iscariotes. Tinha dois Judas dentre os apóstolos, tá? Judas, que é esse que nós vamos falar aqui, que era apóstolo de Jesus, e Judas Iscariotes, a quem traiu e ele suicidou-se. Então, não é o Judas Iscariotes, é outro Judas. Por isso que ele se apresenta aqui no versículo 1, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Tá? Então ele se coloca aqui, eu sou irmão de Tiago, para deixar bem claro que ele não é o Iscariotes. Aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. E aqui ele já entra sobre o assunto da epístola, onde ele diz, amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé. Grifa essa expressão, batalhassem pela fé. Batalhassem pela fé. De uma vez por todas, confiada aos santos. Ele coloca o seguinte, olha, eu queria escrever para compartilhar as coisas, tudo, mas a minha necessidade é que vocês batalhem pela fé. Porque pessoas mentirosas estão saindo pelo mundo espalhando mentiras e estão influenciando muitos. Então, lutem pela fé. Batalhem pela fé. Nós precisamos entender isto. Sabe que Spurgeon, um pastor inglês do século XIX, ele falava uma coisa muito interessante, um grande homem de Deus. Ele falava o seguinte, o que você não ensina hoje na igreja, amanhã se torna heresia. O que você não ensina hoje na igreja, amanhã se torna uma seita. Amanhã se torna algo errado, que vão contaminar a muitos, ou que vai contaminar a muitos. Então eu preciso batalhar pela fé. Lembrando, como eu disse nas aulas passadas aqui, ou nas devocionais passadas, que quando ia avançando o tempo, conforme a igreja ia avançando pelo tempo, os anos iam se passando, mais seitas iam surgindo, mais heresias iam se infiltrando na igreja. Por isso que a Bíblia é muito atual, o ser humano não mudou, pelo contrário, está cada dia mais difícil, cada dia mais longe de Deus. Então as seitas continuam existindo e se multiplicando cada vez mais, as mentiras sendo pregadas e pessoas que não conhecem a palavra acabam sendo corrompidas. Eu faço um apelo para você, em nome de Jesus. Continue firme, estudando a palavra, continue firme, tendo comunhão com Deus e continue firme, batalhando pela fé. Não somente para você não sair, mas também para você ser bênção na vida de outras pessoas, para que elas também não saiam e permaneçam firmes na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ele continua, no versículo 4, pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Isso aqui, sempre vai existir isto. Pessoas dissimuladas que se infiltraram no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em libertinagem. Libertinagem, o pecado, você pode, Deus conhece o teu coração, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, seja feliz, porque Deus te ama. E negam Jesus Cristo, nosso único Senhor, soberano e Senhor.
Queridos, é aqui que entra o problema, a libertinagem. Pregam a libertinagem. Pregam que não há santificação, ou seja, hoje em dia isso aqui é chamado de hipergraça. O que é hipergraça? Que Deus ama você e você pode fazer o que você quiser, que Ele vai continuar amando. Mas o problema é, você pode fazer o que você quiser e você não será castigado. Você pode fazer o que você quiser e você vai para o céu. Você pode adulterar, você pode se prostituir, você pode mentir, você pode roubar. Deus sempre vai te amar. Ou seja, é a libertinagem. É a mesma coisa do filho desobedecer e o pai não castigar, não disciplinar e ainda passar a mão na cabeça e falar assim, ô filhinho querido, eu te amo. A questão de amar não significa deixar de educar, deixar de ensinar. Essa é uma faceta do amor. Quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Então, cuidado com isto. A maneira como eu me aproximo de Deus é através do arrependimento, é através da conversão, é através da vida diante do altar. Cuidado com a libertinagem que tem sido pregada esses dias. É impressionante como as pessoas estão hoje. Sabe aquela coisa do... Desculpa a expressão, mas o mimimi. Sabe aquela expressão de tudo quanto é coisinha machuca, que o pastor não pode falar assim, que você não pode pregar desse jeito porque é muito duro. Mimimi, essa que é a verdade. Desculpa a expressão, mas pessoas muito casquinha de ferida. É uma outra expressão também, mimimi, casquinha de ferida, mas é o que está vindo na minha mente agora. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa adultera. Aí você diz para a pessoa, você adulterou, não pode me julgar. Eu não estou julgando, eu estou constatando um fato. Você adulterou, não é julgamento, é a comprovação de um fato. O que é julgar? É dizer para a pessoa, você não se arrependeu. Aí é diferente. Porque aí, no caso, eu estou julgando uma atitude do coração dela que eu não conheço. Isso é julgamento. Mas você constatar um pecado que a pessoa cometeu não é julgar. Você errou, não me julga. Peraí, você errou mesmo. Você se prostituiu, você adulterou, você mentiu, você fofocou, você roubou. Então hoje não pode nem mais constatar o erro. Porque hoje em dia tudo é julgamento. Cuidado com isto, viu? Cuidado com isto. Porque se você não se julgar, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Aí o julgamento vai ser diante de um Deus santo que não admite pecados, no sentido de pessoas brincarem com ele, sabendo a vontade dele, conhecendo a vontade dele e insiste em fazer o que é errado. Quando advém o perdão de Deus para nós? Quando há arrependimento. E o que é arrependimento? Eu me entristeço por ter errado e eu vou lutar para ser diferente. É atitude, não é remorso. Você remoe o erro e continua errando. Arrependimento, você sai do erro. Você luta para não errar. Você não fica conformado com o erro. Então, cuidado com a libertinagem, porque hoje em dia a libertinagem está muito presente dentro do povo de Deus, como naquela época, mas está piorando. Cada geração está piorando. Versículo 5. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isto, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Aqui está falando sobre isto, sobre as pessoas que cometem erros e sofrem as consequências. Não tem nada a ver com essa pregação mentirosa hoje. Deus ama independente do que você faça. Se não houver arrependimento, você vai sofrer as consequências sim. Então diz aqui, Deus libertou o povo do Egito, mas quem não creu não entrou na terra prometida. Foram desobedientes e sofreram as consequências. E quanto aos anjos que não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos, com correntes eternas para o juízo do grande dia. Os anjos que se rebelaram com Lúcifer caíram. E diz aqui que eles estão no inferno.
Muitos estão aqui no mundo agindo, mas o lugar deles, o final, é na condenação eterna. Deus não poupou anjos. Deus não poupou o povo que desobedeceu, dura cerviz, pecado contumaz, sem arrependimento. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra, e as cidades em redor que se entregaram à imoralidade e relações sexuais antinaturais, estando sob castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então está falando aqui agora sobre Sodoma e Gomorra. Cidades pervertidas, que diz a Bíblia aqui, se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. O que seria isso aqui? A homossexualidade. É o que está dizendo aqui. O que é o sexo antinatural? É o sexo pelo ânus, antinatural. O sexo natural é homem com mulher. O antinatural, homem com homem, mulher com mulher. Isso é errado. Ah, não concordo. Então discorda da Bíblia. É a Bíblia que está falando. Deus disse para Sodoma e Gomorra, quando Deus castigou Sodoma e Gomorra, quando Deus libertou Ló de lá e todas aquelas cidades em redor ali também foram destruídas. Qual que era o problema dali? Imoralidade sexual. Qual que era o problema dali? Homossexualidade. Então, cuidado com esta ideia de que eu posso fazer o que eu quero, porque Deus vai continuar me amando. Cuidado com essa ideia. Tem pessoas que se corrompem e corrompem os outros, pessoas que roubam dinheiro público, políticos, e Deus me ama. Eu não vou sofrer consequências. Cuidado com a justiça de Deus. É o que Judas está falando. Leve Deus a sério na sua vida. Cuidado com essas doutrinas erradas, mentirosas, que estão entrando na igreja. Ah, o mundo agora é outro, mas a palavra de Deus não muda. O que era pecado antigamente continua pecado hoje. Adultério sempre foi errado antigamente e sempre será hoje. E sempre será. Por quê? Porque são leis morais. Roubar era pecado antes e hoje. Imoralidade sexual era pecado antes e hoje. Não muda. Então o povo mudou e mudou para pior, porque estão mais libertinos, estão extremamente sem temor e brincando com Deus. Ah, Deus me ama. Claro que Deus ama, mas Deus condena o pecado. E guarde isso no teu coração, tá? Quando a pessoa não se arrepende dos seus pecados, sofrerá a consequência. Lembra daquele texto de Hebreus? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá a Deus. Guarda isso no teu coração, tá? Guarda isso no teu coração. Hebreus capítulo 12. Vamos lá. Da mesma forma, esses sonhadores contaminaram o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. É uma coisa interessante. Moisés subiu no monte Nebo e ele morreu. E ele estava sozinho. E ali ficou o corpo dele. E o diabo tentou pegar o corpo dele depois de morto para usar para algum engano, alguma coisa assim. E Deus enviou o arcanjo Miguel para lutar contra o diabo e não deixar que ele pegasse o corpo de Moisés. Mas olha, sempre quando havia uma batalha espiritual, Deus nunca lutou com o diabo, Deus sempre mandava um anjo. Porque Deus é infinitamente maior que Satanás. Tá? Então o arcanjo Miguel, o anjo guerreiro, era o que sempre tomava a frente disso. E aí o arcanjo Miguel chegou lá e disse: o Senhor te repreenda, ou seja, é Deus que vai te julgar. Eu não vou te julgar, é Deus que vai te julgar.
E está dizendo isto: cuidado com os teus atos, porque é Deus que vai julgar. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem. Não entendem. E as coisas que entendem por instinto como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, ai das pessoas que conhecem e deturpam. Ai das pessoas que são levadas pelo instinto irracional dos prazeres da carne. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, e caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. São 3 episódios aqui que está colocando Caim, Balaão e a rebelião de Corá. Caim, aquele irmão de Abel que o matou, sanguinário, homem ruim, homem mau. Balaão, o profeta que tentou amaldiçoar o povo de Deus, e Deus disse não vá, e ele foi, aí a mula o repreendeu, mas ele pegou o dinheiro de Balaque e disse: olha, envia mulheres bonitas para seduzir o povo, porque Deus odeia isto e Deus vai castigar o povo. Amaldiçoar o povo eu não posso, porque Deus não permite que eu amaldiçoe quem ele abençoou. Mas pega mulheres bonitas e seduz o povo, você vai perceber que Deus vai castigá-los. E foi o que aconteceu. Por causa do lucro, por causa do dinheiro. E os filhos de Corá, os coreitas que foram destruídos quando a terra se abriu e eles foram tragados pela terra na época do deserto de Israel, quando saiu do Egito, por insurreição, por não se submeterem à autoridade de Moisés. Então, o que Deus está me alertando aqui? Cuidado com a maldade no coração, cuidado com querer ganhar dinheiro desonestamente e amar o dinheiro acima de tudo. Cuidado com a falta de submissão. Cuidado com a imoralidade sexual, no caso lá de Sodoma e Gomorra. Cuidado com os prazeres da carne. Cuidado, cuidado. Ai deles. Versículo 12. Esses homens são rochas submersas. A pessoa que peca e continua no pecado, conhecendo a verdade. São rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. Pastores que não cuidam das ovelhas de Deus, mas são lobos que querem se alimentar das ovelhas. Forte isto. Pastores que cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Versículo 13. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos venenosos ou vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Eu acho interessante que todas essas coisas que Judas descreve aqui são coisas inúteis. Não servem para nada. Uma árvore sem fruto não serve para nada. Uma nuvem sem água não serve para nada. Uma pedra submersa não serve para nada. Pessoas que não têm um propósito na vida, que acham que estão enganando os outros, mas estão enganando a si mesmas, porque elas não vão prestar conta para os outros, mas vão prestar contas para Deus que conhece tudo. Enoque, o 7º, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Enoque foi aquele que foi trasladado, aquele que foi levado para os céus antes de morrer. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando. Eu quero que você grife o versículo 16. Grife o versículo 16. Eu quero que você preste muita atenção numa das coisas mais terríveis da vida que são muito aceitas hoje em nosso meio, principalmente no meio evangélico. Pessoas que cometem
isto aqui que eu vou ler no versículo 16 e acham normal. E não é normal. É um caminho para baixo, é um caminho para decadência. E olha só o que Deus diz aqui, através da sua palavra no versículo 16. Essas pessoas vivem se queixando, reclamam de tudo, descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros e são cheias de si e adulam os outros por interesse. Se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ser seduzidos por isto. Olha que coisa, eu quero ver e ler de novo isso aqui. Vivem se queixando, descontentes com a sua vida, com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si mesmo e adulam os outros por interesse. Se nós não tomarmos cuidado, isso aqui começa a ser uma realidade em nossas vidas. Vigia o teu coração. Para de reclamar da vida. Para de pensar em você mesmo. Para de adular os outros por interesse. Cuidado com a sua alma. Cuidado em seguir os seus próprios desejos. É onde Cristo diz: quem não morrer, quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Para eu viver, eu tenho que morrer. E morrer para mim, para viver para Deus. Muitas coisas eu quero fazer, mas eu não vou fazer porque desagrada a Deus. Muitas coisas eu desejo muito fazer, mas eu não vou fazer porque desagrada a Deus. Porque quem é o Senhor da minha vida é Deus e não eu. Um chamado à perseverança. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês. Pessoas que causam divisões nas igrejas, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Orando pela intervenção do Espírito Santo. Orar no Espírito é a oração dirigida pelo Espírito. O Espírito intercede por nós. Lá em Romanos 8, 26. Não tem nada a ver com oração em línguas, tá? Tem umas pessoas que usam esse texto aqui para falar que isso aqui é oração em línguas. Não é. É oração no Espírito. É oração dirigida pelo Espírito Santo. Não está falando nada aqui sobre línguas estranhas. Quando fala lá sobre oração no Espírito, o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Romanos 8, 26. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Literalmente no grego significa gemidos não falados. Não estou falando em línguas estranhas. Eu não consigo nem exprimir o que eu estou querendo pedir, porque eu não consigo. Momentos de crise na minha vida, dificuldades que eu não sei o que fazer, eu não sei nem o que pedir. Gemidos não falados, quando você não consegue nem externar aquilo que você precisa. É nessa hora que o Espírito Santo intercede por nós. Esta é a oração do Espírito. Então, não falados. E quando você fala em línguas estranhas, você fala em línguas estranhas. Não falados, inexprimíveis, eu não estou falando nada. Nem em línguas estranhas, nem em línguas conhecidas. Então, esse orar no Espírito não é oração em línguas, tá? Estou falando isso aqui porque algumas pessoas pegam esse texto para deturpar. Como que as pessoas deturpam a Bíblia? Vocês erram por não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. Jesus disse expulsar dos seus. Como que as pessoas hoje deturpam a palavra e pregam a palavra naquilo que lhes convém e forçam o texto sem a devida interpretação, enganam a outros. Por isso que é importante você estudar a Bíblia, para você conhecer isto. Você vai conhecer a verdade e a verdade vai libertar você de todo engano e de todo erro. Mantenham-se no amor de Deus. 21.
enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Mantenham-se firmes. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Odeie as obras da carne, odeie o pecado e ame a Deus. Como que eu vou amar a Deus odiando o pecado? As duas coisas não tem como. Não tem como. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. A maneira como diz para Deus, eu te amo, Senhor, é obedecer os mandamentos de Deus. A doxologia, que seria a bênção final, é maravilhosa. É maravilhosa. Para mim, a doxologia de Judas é a mais linda de todas as cartas. A doxologia final, onde ele impetra a bênção. Diz assim, lindíssimo. Se quiser, grife esses dois versículos aqui, o versículo 24 e 25. Aquele que é poderoso para Deus, que é poderoso, para impedi-los de cair. Deus é poderoso para impedir você de cair. E para apresentá-los diante da sua glória sem mácula, sem mancha, sem sujeira, e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam, para Deus, a glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. E assim nós terminamos as epístolas do Novo Testamento. Que Deus abençoe muito a sua vida, muito mesmo. Amanhã vamos começar Apocalipse, tá? Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito, porque o Senhor tem nos alertado, o Senhor tem nos repreendido, o Senhor tem nos educado através da Tua palavra. Dê-nos um santo temor de levar-te, ó Deus, a sério, em nossas vidas, em nossa conduta, em nossas palavras, em nossos pensamentos, em nossas atitudes. Abençoe-nos, Pai. Livra-nos de cair. Livra-nos do engano e ajude-nos a te conhecer cada vez mais e cada vez melhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe muito, tá? E até amanhã, se Deus quiser.